trato assim superficial e achamos que somos amigos. Mas Zaqueu, ele tinha algumas características, a Bíblia vai mostrar algumas características de Zaqueu. Havia um homem na cidade chamado Zaqueu, que era publicano, cobrador de impostos, era rico, era um homem rico, trabalhava para o governo, certo? Só que ele tinha algo muito importante. Zaqueu tinha uma característica muito importante. Ele queria conhecer Jesus. Ele conhecia apenas de ouvir falar. Ele conhecia apenas de ser ensinado. E muitas vezes nós começamos e vivemos a vida toda assim, ouvindo falar de Jesus. Nós ouvimos apenas falar de Jesus. Ah, porque aprendi isso com o pastor, aprendi com o padre, aprendi com minha mãe. Eu ouvi falar de Jesus, mas só que eu não tenho um relacionamento com Jesus. Eu nunca tive um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. A Bíblia vai falar desse homem que ele, apesar dele ter ouvido falar de Jesus, ele queria ter um relacionamento. E tem pessoas que ouviram falar de Jesus e elas dizem assim: ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Ela não admite mudança, não admite ter esse relacionamento mais íntimo. Ela quer viver na superficialidade. E nós precisamos mudar isto. Amém. Zaqueu, ele tinha uma característica muito importante. Ele queria conhecer Jesus. E o versículo 3 diz: este procurava ver quem era Jesus. Ele tinha interesse de ver quem era Jesus. Ele queria deixar a sua condição de mero conhecedor, de mero amigo de Deus, e ele queria ter agora uma experiência íntima com o Senhor Jesus. Ele queria ver Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele tinha outra característica. Este procurava ver a Jesus, mas não podia, porque por causa da multidão. E ele era baixinho, de pequena estatura. Zaqueu, ele era bem baixinho, talvez na minha altura. E um bocado de homem grande. Jesus ia passar e ele não conseguia passar pela multidão porque ele era baixinho. Ele não conseguia ver, cadê Jesus? Eu quero ver Jesus. Eu preciso ver Jesus. Eu tenho que ter um relacionamento com Jesus. Outra característica, Zaqueu não aceitava as dificuldades. Zaqueu, quando ele tinha objetivo, ele passava por cima de tudo para conseguir alcançar seu objetivo. Ele tinha suas estratégias, ele criava suas estratégias, ele não aceitava o não como resposta. E a Bíblia fala que correndo adiante subiu a um sicômoro. Olha que ele vivia também numa região igual a nossa aqui. Zaqueu vivia na região lá na Judéia, né? E nós vemos que na região assim, árida. E ele subiu no sicômoro. Sicômoro é uma figueira brava, que resiste também a esse tipo de solo nosso daqui. Ele não tinha outra situação a não ser subir num sicômoro, porque ele era baixinho. E ele correndo subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. E Jesus, meus queridos, ele respeita e ele valoriza as nossas atitudes, as nossas ações. Quando nós buscamos conhecer a Ele, Jesus, Ele valoriza, Ele entende e conhece o nosso coração. E quando Ele vê o nosso coração e o nosso desejo de buscar a Ele, Ele atende o nosso coração. Amém. E a Bíblia narra que Jesus ia passando e aquela grande multidão ali. E Jesus ia passando e quando chegou perto daquela árvore, lá no versículo 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu. Zaqueu deve ter tomado um susto. Primeiro ele não conhecia Jesus e Jesus chama pelo nome.
E hoje Ele está chamando você pelo nome. Aleluia, Deus. Ele te conhece. Glória a Deus. Pode ser que você não conheça, não tenha relacionamento com Ele, mas Ele quer ter um relacionamento com você. Amém. Ele deseja ter esse relacionamento com você. Ele busca isso. Esse foi um projeto de Deus. Deus projetou isto. Fazer com que Jesus viesse para nos salvar, para me salvar e para te salvar. E quando Jesus passava por debaixo do sicômoro, Ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Importa que eu fique hoje em tua casa. Aleluia. Eu quero ficar na sua casa. Jesus, Ele está querendo dizer, está dizendo para você hoje: eu quero também estar na sua casa. Eu quero estar na sua casa. Eu quero me hospedar com você. Eu quero morar com você. Eu quero compartilhar seus problemas. Mas eu quero que você seja meu filho. Amém, Jesus. Eu Glória a quero que Deus. você seja meu filho. Oh, Pai maravilhoso. Jesus, Ele está falando para você isso hoje. E Ele fala conosco todos os dias isso. Ele quer traçar um relacionamento de pai para filho conosco. Amém, Jesus. E nós precisamos tomar a nossa decisão. E Zaqueu, ele fez isso. Oh, glória. Zaqueu, ele teve presteza. Ele não ficou duvidando, ele não ficou pensando o que é que as pessoas vão dizer de mim. O que é que meus amigos vão dizer de mim. O que é que aquelas pessoas que convivem e conhecem, sabem que eu gosto de beber um pouquinho. Sabe que eu gosto disso, gosto daquilo. E começamos a pensar nos pecados. E os pecados vão causando dificuldade para nós aceitarmos a Jesus. Zaqueu não fez isso. Zaqueu não pensou dessa maneira. Ele não trouxe nenhum empecilho capaz de impedir o seu relacionamento com Cristo. A Bíblia fala que ele desceu depressa. Desceu, pois, a toda pressa, lá no versículo 6. E recebeu com alegria. Aleluia. Nós precisamos entender que Jesus quer que nós recebamos Ele no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida, com alegria. Amém, Jesus. Não com tristeza. Não com tristeza, mas com alegria. E toda vez que alguém faz isto, recebe Jesus com alegria, sempre tem algumas pessoas que começam a criticar. Tem pessoas que olham assim e falam: ah, esse rapaz não vai durar uma semana na lei dos crentes. É assim mesmo. Esse daí, daqui a pouco vai estar aqui de novo conosco. Esse não vai durar mais uma semana aos pés de Jesus. E nós não queremos que você seja crente na realidade. Nós queremos que você tenha relacionamento com Jesus. É isso que nós queremos propor para você. Um relacionamento vivo e profundo com Jesus. E aí o versículo 7 diz que ao verem isso, todos murmuravam, as pessoas murmuravam e diziam que Jesus entrou para ser hóspede de um pecador. Jesus entrou na casa de um pecador. Jesus não está olhando para os nossos pecados. Ele não está se preocupando com o que você faz. Ele não está se preocupando com o que você já fez no passado. Ele não está se preocupando com o que você está fazendo, que está desagradando a Ele, mas Ele quer ter um relacionamento contigo. E aqueles homens olharam, porque Zaqueu era cobrador de impostos, e tudo indica que ele cobrava mais do que era estipulado. As pessoas olharam e falaram: quem é este que se hospeda na casa de um pecador? Em outro texto, Jesus diz que quem precisa de médicos, quem está doente é quem precisa de médico. Jesus fala que quem precisa de médicos são os doentes. Então quem não tem pecado aqui, não precisa de Jesus. Se você não tem pecado na sua vida, você não precisa de Jesus. Mas se você tem pecado, qualquer que seja o seu pecado, você precisa de Jesus. E Jesus quer um relacionamento contigo. Aleluia, Jesus. E quando Zaqueu ouviu isso, lá no versículo 8 ele diz assim: Zaqueu, porém, levantou e disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Outra característica de Zaqueu: ele queria que tivesse mudança na sua vida.
Ele não aceitava mais a sua condição. Ele queria transformação. O fato de ter recebido Jesus na sua casa mudou toda a sua expectativa de vida. Ele passa a olhar apenas para os seus desejos pessoais, mas ele fala: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E aquelas pessoas que eu defraudei, se eu defraudei alguém, restituirei quadruplicadamente. Quando nós temos um relacionamento com Jesus, naturalmente, nós mudamos o sentido, a direção em que caminhamos. Quando nós deixamos de ser meros amigos de Jesus e passamos a ser filhos de Jesus, Aleluia, Deus. nós mudamos. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. E quando Zaqueu proclamou isso, lá no versículo 9 e 10, Jesus clama: hoje veio salvação a esta casa. Portanto, glórias! este também é filho de Abraão. Aleluia, Porque o Filho Deus. do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, Veio Deus. buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu deixou de ser apenas amigo de Deus, conhecido de Deus, e passou a ser filho do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. E nesta noite nós queremos desafiar a você, meus queridos. Queremos desafiar a você a que você deixe de ser amigo de Deus e que você passe a ser filho de Deus. Filho de Deus. Amém, Jesus. É este o nosso desafio. Que você deixe de ter Jesus apenas como o seu conhecimento intelectual do que você foi